Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Começa agora mais um Alesp Cidadania. Quantas vezes você já ouviu falar que crianças são o futuro do planeta? Imagino que diversas, né? Por isso que no mundo todo existem leis que protegem a vida e o direito de acesso das crianças e adolescentes a necessidades básicas como alimentação e educação, por exemplo. O problema é que o mundo ainda é muito desigual. Enquanto muitas crianças têm total acesso a tudo o que precisam para se desenvolverem de forma saudável e tranquila, algumas mal conseguem se alimentar. É por acreditar que os nossos pequenos são os principais agentes de mudanças capazes de transformar o mundo em um lugar melhor, é que todos devem ter o mesmo direito, independente de onde estejam. É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a Associação Passos Mágicos, que há 30 anos trabalha, então, focada na transformação de vida de crianças e jovens de baixa renda, com o objetivo de levá-los a melhores oportunidades de vida. Para falar mais sobre esse assunto, recebo agora aqui em nossos estúdios Dmitry Ivanov, diretor-presidente da associação, e Ana Carolina de Oliveira, aluna do projeto. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Muito obrigado, Mariana. Obrigada. Dmitry, nos bastidores você contava um pouco sobre a criação, a fundação, né, dessa associação e, de forma muito curiosa, tem uma relação próxima com a sua família, na verdade com a história da sua avó que veio para o Brasil. Então vamos começar por aí, porque gostei muito dessa história e foi realmente onde teve o pontapé inicial. Que legal. Primeiro, muito obrigado, Mariana. Obrigado vocês terem convidado a gente para estar aqui hoje. É uma honra para a gente, né, Carol? Sim. E, assim, minha avó veio órfã da Rússia, bem pequena, e toda a família foi assassinada na Revolução Bolchevique. E eu fiquei imaginando, se eu fosse uma criança de orfanato, quem cuidaria de mim? E por ter tido a oportunidade de estudar, eu falei assim, eu preciso, minha esposa e eu conheço minha esposa desde 5 anos de idade, imagina, ela tinha 4. Nós dois decidimos juntos, a Michelle e eu, fazer pelo próximo o que Deus e o que o Brasil proporcionou para a gente. A gente pôde estudar e a gente hoje está aqui porque a gente pôde estudar. E se a gente pôde, a gente pensou, por que não ajudar outras crianças a estudar? Então a gente começou nos orfanatos, 31 anos atrás, em Bugaçu, por acaso, não moro em Bugaçu, moro em São Paulo, mas fica entre os 13% dos municípios mais pobres do estado de São Paulo, com 80% da Mata Atlântica do seu território. E lá a gente percebia que as crianças passavam por muitas dificuldades. Então foi um bom lugar para a gente ajudar. Se eles estão com dificuldade, é lá que a gente quer ir. A gente começou esse trabalho. Esse trabalho hoje é um trabalho que a gente faz por doação. Michelle e eu trabalhamos normalmente, temos uma empresa. E o trabalho social a Passos Mágicos é o que enche o nosso coração de alegria todos os dias. E nesse processo, a Michelle é psicóloga, eu sou engenheiro e administrador. E a gente pensou, como é que a gente pode criar um método interessante que as crianças, como a Ana, possam se desenvolver e acreditar que a educação é a transformação da sua própria vida e a Ana ser feliz estudando. Então, a minha ideia e da Michelle é fazer com que a Ana acreditasse que é possível. Então, para resumir bem rápido, é assim. A gente divide as crianças por nível de conhecimento, com uma prova de inclusão e não de exclusão, e a gente escolhe os que tecnicamente estão mais defasados. E a gente tem uma transversalidade entre o conhecimento e a psicologia. Porque uma criança que está defasada, ela precisa de ajuda psicológica. Precisa da psicopedagoga, para você entender por que ela não sabe ler e escrever com 9 anos, às vezes, com 7 anos, com 8 anos. Então, isso é uma jornada, e com esses 2 pilares, que é entender nível de conhecimento e colocar crianças de diferentes idades na mesma sala, e
ter uma psicóloga que olha para você e eu falo assim, Mariana, a primeira coisa que a gente começa na Passos Mágicos é com um abraço. A gente recebe as crianças com amor, não é, Carol? O pessoal pensa até que a gente é a escola do abraço. Então a gente recebe as crianças e os nossos pilares são assim, português, matemática, inglês, a partir do nível 3 para ampliar a visão de mundo. Aí tem aula de psicologia, para cada idade tem uma aula de psicologia, muito interessante. E agora, mais recentemente, a gente teve uma parceria que a gente começa a dar lógica de programação para as crianças com 11 anos. Então são 5 pilares. Com esses pilares a gente acha que a gente pode ir para Marte, Mariana. Pronto. Sem dúvida. Agora, antes da gente passar a vez e a voz também para Ana Carolina, Dimitri, queria que você contasse um pouco de onde veio o nome Passos Mágicos. Olha, os passos mágicos são os passos mágicos que as crianças dão para transformar a própria vida. Eu não quis colocar nem o nome da minha avó, nem o nome da minha empresa, nem o nome da gente. É uma homenagem às crianças. Bem, Ana, traz um pouco da sua história, né? Você mora em Embu, você já está na Passos Mágicos há muitos anos, né? Conta um pouco como foi, como você entrou na Passos Mágicos, como era essa sua realidade e como todo esse tempo que você permanece na associação, como a sua vida. E imagino que a vida também dos seus familiares, dos seus irmãos tenha sido transformada. Sim, sim. Eu entrei na Passos, eu tinha 10 anos, eu ia fazer 11 anos, atualmente eu estou com 18, então já fazem 7 anos. Eu estudava em escola pública e no meu último ano do Fundamental 1, a minha professora, ela dava aula numa escola que a Passos tem parceria. E ela viu o potencial e conseguiu uma ficha para que eu me candidatasse para tentar uma bolsa nesse colégio. Eu prestei a prova, eu ganhei uma porcentagem de bolsa, mas os meus pais não tinham condições de pagar a outra porcentagem. Então, alguém da coordenação, por um acaso, colocou a minha mãe em contato com a tia Michele e perguntou se tudo bem se eu fosse até a Passos para ver se eles conseguiam uma vaga na escola para mim. A minha mãe não estava muito envolvida com a Passos, ela ainda não sabia como funcionava, então ela não deu muita credibilidade, mas concordou com a pessoa da secretaria. Então um dia a tia Michele entrou em contato com a minha mãe, pediu para que eu fosse até a central da Passos em Bugaçu, que antes era em uma igreja voluntária, e eu fiz uma prova básica e levei o meu caderno da antiga escola, que foi um dos critérios exigidos pela tia Michele, e passei com a psicóloga. Assim que eu terminei a prova, terminei de conversar com a psicóloga, a tia Michele conversou comigo e explicou a diferença entre uma escola pública e uma escola particular e como eu iria aprender diferente se eu fosse para uma ou para outra. Aí eu recebi a oportunidade de estudar na escola particular. E foi um caso diferenciado, porque como a Passos ainda estava na fundação, eu tive a oportunidade de fazer as aulas da Passos Mágicos e a escola. Mas agora, atualmente, os alunos têm que mostrar empenho dentro da Passos, mostrar vontade e dedicação para que consigam oportunidades como a que eu tive há 7 anos atrás. Depois do meu Fundamental 1 inteiro nessa escola particular, privada, a minha mãe e os meus primos, a minha família no geral começou a ser mais envolvida com a Passos. Eu tenho primos que ainda estão na ONG. Minha mãe é voluntária da ONG atualmente. E quando eu cheguei no 9º ano, último ano do meu Fundamental 2, eu recebi a oportunidade de tentar outra prova para vir estudar aqui em São Paulo, num colégio particular técnico. Então eu fiz o ensino médio no Albert Einstein, eu fiz técnico de enfermagem, me formei ano passado, então eu terminei o ensino médio, eu técnico de enfermagem. Antes era só a Bruna, que é a primeira universitária de medicina, e eu na escola. Hoje outras muitas crianças têm a oportunidade de estudar aqui em São Paulo, tanto no Einstein quanto outras escolas como FIAP e Poliedro, que criaram parceria para Passos graças à oportunidade de morar aqui em São Paulo. E a minha mãe é a voluntária que fica responsável por todas as crianças que tiveram que fazer essa mudança de Bugaçu para São Paulo para facilitar a locomoção até a escola. Ano passado eu terminei a escola, esse ano eu tive a oportunidade de passar um mês no Canadá, onde eu desenvolvi muitas habilidades, além do inglês, obviamente. Eu conheci muitas realidades, o que me ajudou a expandir a minha visão de mundo. Tudo isso num período em que eu estava fazendo cursinho pré-vestibular. Agora eu finalizei e prestei alguns vestibulares, tem ainda alguns que estão por vir. E a minha jornada da Passos até aqui
é fascinante, assim, olhando para trás e vendo como eu era, da onde eu saí, aonde eu estou agora, eu não consigo explicar o quanto eu mudei. Eu tenho certeza que se não fosse pela Passos Mágicos, eu não teria 10% das oportunidades que eu tive ao longo dessa jornada. E eu acho que a palavra que define a ONG como um todo é gratidão. Então, nós somos gratos pelas oportunidades que nós temos e os ensinamentos que nós recebemos dentro da Passos Mágicos nos ajudam a manter toda essa tradição da Passos. Então, eu tive oportunidade e eu desejo que o próximo tenha as mesmas oportunidades que eu. Então, isso constrói uma relação de família mesmo. Agora você não está mais na Passos Mágicos, né? Você já concluiu. Lá está. Continua e você... Agora, Dimitri, fala um pouco pra gente, né? Durante quanto tempo, qual período essas crianças, jovens, adolescentes podem permanecer na Passos? No caso da Ana, ela já está há 7 anos. Na verdade, a gente quer que eles fiquem a vida toda, porque o meu sonho é que eles sejam os próximos líderes. Então, quando a gente recebeu esse convite, Mariana, eu falei, preciso trazer a Ana e a Fernanda para conversar com vocês, porque eu tive a ideia, mas quem representa Passos são os alunos. E a minha ideia é que quando eles conseguirem alguma coisa, eles voltam para Embu-Guaçu e eles contam para as crianças que estão aqui no comecinho, na alfabetização, como é possível essa transformação. Então, a gente tem que criar um ciclo virtuoso do amor ao próximo, onde a criança que participou do processo volta no início para Passos como voluntária, ou ela nunca sai da Passos. Então ela vai entrar na faculdade, ela vai continuar na Passos, porque vai ter trabalho voluntário aos sábados. Todo sábado tem trabalho voluntário para universitário. Nós temos hoje 100 universitários, de todas as áreas, nutrição, enfermagem, medicina, engenharia. Eles podem inspirar as crianças, mostrando que essa transformação ela é possível e que a gente pode transformar uma cidade através da educação. E aí, a minha ideia é que eles não saiam da Passos, que eles continuem na Passos. Agora, nós temos auxílio psicológico para os pais dos alunos da Passos. E aí, criando esse ambiente de comunidade, eu acho que a gente pode... Não é? Sua mãe não está super feliz agora? Sim. Não voltou a estudar? Sim. A mãe dela está estudando o quê, Ana? Psicopedagogia. Voltou a estudar. A mãe dela nunca teve essa oportunidade, certo? Certo. Ela cuida de 22 crianças e jovens que estão em São Paulo, em 4 apartamentos. Conta a história do apartamento, não é legal? Quando a gente veio para São Paulo, não tinha ainda onde ficar. A gente ficou por um tempo na casa do tio Dimitri, que é loucura. Aí veio a pandemia, nós ficamos no online durante 1 ano e meio e a escola resolveu voltar ao presencial de uma hora para outra. Então, uma voluntária da Passos cedeu o apartamento dela por 3 meses. Esses 3 meses viraram 1 ano. Agora a Passos tem 4 apartamentos em um condomínio próximo à empresa para facilitar, caso a gente precise de algum suporte. E somos em 22 crianças, divididas entre ensino médio. Divididas entre ensino médio e universitários. Então, tem meninas que estão na universidade em um apartamento, crianças que estão no ensino médio em outro, e a gente tem um apartamento só com os meninos. E a minha mãe é responsável pelos 4. O ano que vem tem mais, acredito, 8 ou 10 crianças que vão poder vir para o ensino médio para cá. E aí eles recebem os jovens que estão chegando e explicam como é que é. Como é que é morar em São Paulo, vindo de Embu-Guaçu? É loucura, porque Embu-Guaçu é uma cidade pequena, então a gente não tem que se preocupar com ônibus, com metrô, horário de pico. E quando a gente vem pra cá, a primeira coisa que acontece é amadurecer, porque você tem que aprender a lidar com a loucura de São Paulo. É o horário de pico, é o ônibus lotado, é o metrô que às vezes não dá para entrar. Então acontece um amadurecimento muito rápido e o senso de responsabilidade. E você ajuda outras crianças, Sim, Bruna? sim. É o que eu tinha dito dessa sensação de família. A gente já passou por isso, nós sabemos como funciona, então a gente sempre procura dar suporte ao que está vindo. Porque ficar longe de casa é difícil, ficar longe dos pais é difícil. Para mim foi mais fácil porque minha mãe estava sempre ali do lado, ela é a voluntária, mas eu imagino que para as crianças ficarem longe de casa, e eles vêm muito novos, né? No primeiro ano do ensino médio eles ainda estão começando a fase da adolescência, ainda não tem muita maturidade. Então é mais difícil e eu acho que quanto mais suporte a gente consiga prestar, melhor é para a adaptação.
Dimitri, fala para mim um pouco justamente como essas crianças chegam, qual é o critério? São crianças apenas de Embu? Eu imagino que tem uma fila de pessoas querendo entrar na Passos. Tem uma fila de espera enorme. Nós hoje temos 1.200 alunos e do ano passado ainda nós temos crianças que precisam entrar na Passos. A minha luta é para conseguir recursos e poder receber mais crianças. Nós temos lá em Embu Guaçu uma cidade espalhada, né? Então nós temos 4 sedes para que as crianças possam ir a pé para Passos Mágicos. Não tenham que precisar o transporte, né, Ana? Então a gente tem hoje uma fila de espera. O processo seletivo é muito lindo, porque ele é um processo aberto, todo mundo pode se inscrever, e não é uma prova de exclusão. Então, de todos os, por exemplo, a gente deve ter esse ano talvez 1.200 inscritos para entrar na Passos Mágicos e a gente já tem 1.200 alunos. Então, talvez a gente possa receber com os nossos recursos esse ano 200 crianças. Então, eu deixo aqui sempre o meu apelo para você que está assistindo a gente, apoie causas sociais que eu chamo de causas de lucidez. Não faz sentido a gente estar num mundo tão desigual, onde as crianças não têm oportunidade de estudar. Se a gente quer transformar o Brasil, a gente tem cabelo branco e juízo, precisa investir na educação. Aí, o que acontece? As crianças vêm, se inscrevem, as que estão com mais defasagem. Por exemplo, se você está no 4º ano do ensino fundamental 1 e você não sabe ler e escrever, você vai ter prioridade para ser chamado. Porque você está mais defasado, você deve estar sofrendo mais na aula. Então, dessa forma, a gente colabora com o ensino público e faz com que a professora lá consiga dar aula para os alunos que estão mais defasados, certo? Essas crianças, elas têm um grau de aprendizagem muito grande. É absurdo, porque a criança não passa de ano na Passos, ela passa de nível. Então, se ela conseguir, ela passa de nível durante o ano. E ela se torna, normalmente, o destaque na escola pública que ela estuda. E isso para nós é uma alegria muito grande. Mas a gente está conseguindo os recursos. É uma luta. E a gente está conseguindo receber as crianças. E mesmo as que estão na fila de espera, às vezes leva 6 meses, 8 meses, 1 ano. Tem crianças que já esperaram 2 anos para entrar na Passos. E essa criança, quando ela entra na Passos, ou esse jovem, esse adolescente, ele continua na escola normal, a pública, seja no ensino fundamental ou no médio? Continua. E o Passos, se você se dedicar, qual o prêmio que você ganha, Ana? Quando você se dedica? Quanto mais você se dedica, mais oportunidade de estudo você tem. Então, na Passos, nós somos divididos por níveis e a partir do 3 tem aula de inglês. Então, se você está se dedicando e pulando de nível, quando você chegar no 3, o que você ganha de recompensa é aula de inglês. E assim vai. Então, cada vez que você alcança um patamar novo, é uma oportunidade nova de estudar e de se aprofundar. Por exemplo, tem lendo clássicos. Você está indo bem em português, você ganha lendo clássicos. Se você está indo bem em matemática, você ganha matemática a mais. Se você está indo bem no inglês, você ganha aula de alemão. Então, você conquista. As crianças sempre têm uma motivação para... Porque, olha, tem um poeta francês que fala o seguinte, que o que deixa uma criança feliz, sabe o que é? Entender um conteúdo. Quando a criança entende um conteúdo, ela fica muito feliz. Então imagina você voltar para casa, a gente tem uma ideia maravilhosa que chama mala mágica. As salas da alfabetização só tem 10 alunos. E do nível 1 para frente, 15. Aí, se você se dedicar, você ganha a mala mágica para levar para casa. Você vai lá com a professora, escolhe os livros que você quer levar para casa para ler com seus pais. E a família se reúne e lê o livro junto. Então ele volta para casa, lê, e depois ele volta para Passos e conta a história, como foi legal ler com a família. Agora, eu imagino, Dimitri, que você tenha toda uma equipe multidisciplinar, inclusive te dando todo esse apoio também, além dos professores, obviamente. Você já falou de psicólogas, psicopedagogas. Sim. Como é composta essa equipe? Olha, a Passos é um projeto, é muito importante isso. Eu falo que é uma missão de vida. A Passos, eu falo que os professores são anjos e que as psicólogas são
anjos. Quem vem para Passos geralmente vem por propósito. Geralmente é um professor que quer ter o sonho de encantar, de poder dar uma aula tranquila e tal, que todo professor quer. Todo professor quer. Quero deixar aqui uma mensagem, dizer assim, que a gente precisa pacificar as escolas. Na Passos, a gente pratica o amor ao próximo como, Ana? Na Passos, a gente é a família Passos Mágicos. Então, todo mundo abraça todo mundo tem carinho por todo mundo e respeito acima de qualquer coisa. Se você não se comportar assim, você não é Passos Mágicos e aí você não participa. A premissa é que nós vamos nos respeitar, vamos cuidar um dos outros, do professor, do aluno. Então, por exemplo, se eu sei um conhecimento, Mariana, eu vou passar para você. Eu não vou ficar com ele para mim. E na Passos a gente não se compara entre nós. A gente sempre pede para as crianças falar o seguinte: como você está hoje em relação a uma semana atrás? Em relação a você. Em relação ao seu colega, o que você pode fazer é trocar experiências e ajudar ele a melhorar, não é? Inspirar. Um ajuda o outro. Na Passos nós formamos uma corrente do bem, do conhecimento. E dessa forma a gente conseguiu coisas incríveis. Assim, elas foram as duas primeiras a estudar na escola de ensino médio do Hospital Albert Einstein, que só tinha 300 alunos, certo? Ela foi escolhida como oradora da turma na formatura. E elas foram exemplo, não foram? Sim. Aí o que aconteceu? A escola gostou e deu mais 2 vagas para a gente no ano seguinte. A escola gostou, deu mais 3 vagas no ano seguinte. Agora já são 9. Então é igual coelho, tá? Nós estamos aumentando, não é isso, Ana? Sim. Sabe quantas matérias? Conta quantas matérias você tem no primeiro ano do ensino médio do Hospital Albert Einstein. Quantas matérias? No primeiro ano a gente tem 16 matérias. A comum, da base curricular, e mais 3 que é a iniciação do técnico, que é metodologia da pesquisa, gestão de carreira e visão sistêmica. São voltadas para aprender a fazer pesquisa, a poder construir um plano de carreira e decidir se você se encaixa mais em administração ou enfermagem, que são as possibilidades de curso da escola, e visão sistêmica é voltada para a área da saúde, porque é um colégio da área da saúde. E agora você está prestando vestibular para quê? Eu prestei vestibular de medicina, que foi a minha primeira ideia antes de entrar no Einstein. No decorrer do meu ano de cursinho, eu fui pesquisando mais áreas e mais possibilidades, e eu descobri engenharia nuclear, que é um curso bem... é pouco concorrido e não é muito conhecido aqui no Brasil, mas que eu consigo encaixar na área médica, na parte de análise clínica e exame diagnóstico. Então, é outra possibilidade agora. E eu prestei também GV para administração e direito, mas por causa do perfil que a minha família aponta e a psicóloga, a psicologia da Passos, a gente tem um contato muito próximo, então ela estava me ajudando a observar o meu perfil profissional e possíveis áreas que eu podia me encaixar, então eu prestei para essas 3. Dimitri, qual é a relação que a Passos tem com essas famílias, por exemplo? No caso da mãe da Ana, a gente viu que foi um caso um pouco atípico, digamos assim, né? Sim. Mas e com o restante dos familiares? Tem um acompanhamento? Tem um contato? Olha, se você quer fazer uma criança feliz, você tem que cuidar da família. Então a gente tem a psicóloga da família. São 4 horários durante a semana, onde os pais voluntariamente podem entrar. E aí é muito legal porque a gente ensina psicologia positiva, a gente ensina técnicas para aproximar e reunir a família. E quando necessário, os pais podem ter o atendimento personalizado. E isso, investir na família, é fundamental, não é, Ana? Sim. E as mães trocam experiências. E os pais também. E atualmente a gente está conseguindo fazer coisas incríveis com a família. Para os próximos anos, nós vamos fazer milagres para as famílias. Porque as famílias, participando do processo, você cria esse espírito de comunidade na cidade. Você imagina que daqui a alguns anos
Embu Guaçu pode ser a melhor cidade para se estudar. Uma cidade que hoje não é. Então, daqui a alguns anos, quando você me convidar de novo para a gente vir aqui, né, Ana? Sim. A gente vai poder dizer, olha, o nosso sonho deu certo. A gente conseguiu transformar a cidade com amor. Sem, assim, não é? É uma transição suave, não é? Porque a gente percebe que as coisas estão melhorando. Porque as crianças, olha, pessoal, se a gente quiser ter um país melhor, a gente precisa investir nas crianças, a gente precisa cuidar das crianças. Sem dúvida. Dimitri, Ana, eu agradeço demais. Agora a gente precisa fazer um rapidíssimo intervalo. Vamos contar com a presença da Letícia também, né? Uma outra aluna da Passos Mágicos. Mas antes da gente ir para o intervalo, Dimitri, eu queria que a Ana deixasse uma mensagem para quem nos acompanha, por favor, para quem está assistindo esse programa. Eu sou a prova viva de que a educação pode transformar a realidade de uma criança e eu acredito e eu espero que eu consiga levar para o futuro essa ação da Passos Mágicos, de incentivar as crianças a quererem um futuro melhor com base na educação. Muito bem. Olha só, agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua com essa história linda de transformação de vidas de crianças, jovens e adolescentes. Até já. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda de volta ao Alesp Cidadania. Hoje nós estamos falando sobre a Associação Passos Mágicos, que há 30 anos atua trabalhada focando na transformação de vidas de crianças e jovens de baixa renda, com o objetivo de levá-los a melhores oportunidades de vida. Para falar mais sobre esse assunto, continuo aqui batendo papo com Dimitri Ivanov, diretor-presidente da associação, e agora conosco Fernanda Freitas, aluna do projeto. Fernanda, seja muito bem-vinda. Fala pra gente, há quanto tempo você está na Passos Mágicos? Então, vai fazer 5 anos, eu entrei em 2019. Em 2019 eu já estava no 3º ano do ensino médio, eu estudava em escola pública, no Embu Guaçu. E conheci a Passos Mágicos através de um professor da Passos, que o nome dele é Joey, ele é um professor de matemática, e ele entrou na minha sala da escola pública e contou sobre a Passos. E aí eu desacreditada, achando que aquilo não era real, né? Porque eu pensei, nossa, isso não deve ser verdade. Entrei, fiz uma prova para entrar na Passos, que é a prova para saber os nossos conhecimentos. E consegui entrar na Passos nesse ano, em 2019, e lá foi falado, né, das oportunidades que a Passos poderia oferecer. E eu fiquei muito interessada, porque a princípio eu fui com esse pensamento, mas quando eu entrei e comecei a conhecer a Passos como ela realmente é, aquilo brilhou meus olhos. Então eu nunca tinha visto nada parecido, era algo que para mim não era real, porque era um ambiente que eu gostava muito. Era um lugar que eu queria estar, por mais que não tinha, em 2019 não tinha uma unidade nossa, eu gostava daquele ambiente, né, dos professores que me davam aula, porque era totalmente diferente, né, da escola pública. Então, na escola pública eu não tinha. Durante 30 anos, a gente tem 4 unidades, mas no centro a gente nunca teve unidade, a gente não tinha recurso para ter unidade. Então a gente dava aula ou na igreja emprestado, ou a gente dava, por exemplo, em algum lugar, por exemplo, a gente conseguiu uma escola particular uma vez, uma escola pública, sim, uma igreja católica, uma igreja mórmon. Eles davam as salas para a gente poder dar as aulas, né? Sim, e como o Dimitri falou, né, na sala tinha poucos alunos, muito diferente da minha escola, porque na minha escola pública tinha 40 alunos. E na Passos tinha 15. Então eu consegui entender, o professor, querendo ou não, ele dava mais atenção assim pra gente, sendo uma turma bem menor. E aí nesse ano eu conheci o projeto, né? Comecei a fazer as aulas de português, matemática e inglês. Tinha uma aula mais que era de redação e gramática. E comecei as aulas da Unisa, que eram aulas para poder prestar o vestibular da Unisa.
que a Passos nesse ano ganhou 10 bolsas, em 2019 ganhou 10 bolsas, e aí nós fizemos essas aulas, né? E no mesmo ano, o Dimitri levou a minha turma para a Feira da USP para conversar com pessoas que realmente estavam na faculdade, coisa que eu não tive oportunidade de ir numa faculdade, de conhecer, de conversar com alunos que estavam ali no dia a dia como universitários. E aí eu fui na Feira da USP e conversei com assim, as profissões que eu mais assim, admirava e gostava e até me interessava em fazer. E aí foi quando eu conheci um aluno de psicologia. Ele contou muito sobre psicologia para mim, então aquilo abriu muito a minha mente. E foi algo que virou também a chave de querer seguir essa profissão. E na Passos eu comecei também a ter contato com as psicólogas, onde eu comecei a fazer o atendimento psicológico ali, ter esse apoio. Então foi muito amplo esse apoio, né? Tanto dos professores, tanto das psicólogas, tanto do Dimitri e da Michelle, os fundadores. E era algo que eu não tinha, né? Tanto na escola, tanto em outros lugares, esse apoio como uma família mesmo. E aí prestei o vestibular e aí eu passei em terceiro lugar em psicologia, fiquei muito feliz. E no ano seguinte comecei as minhas aulas, que foram online, né, devido à pandemia, mas continuei me dedicando. E aí no ano passado eu comecei a trabalhar na Passos Mágicos, fui convidada e hoje eu sou estagiária de psicologia na Passos. E é algo que é totalmente diferente, né, da teoria e a prática. Lá na Passos é psicologia real, então lá eu tô tendo muito contato, né, tanto com as psicólogas, tanto com os grupos terapêuticos, onde eu consigo ver a psicologia real com muito amor naquilo que eu estou fazendo, né? Tanto mostrando para os alunos como eu fui ali uma aluna da Passos e que fui transformada através da educação, e o que eu posso também fazer por eles, porque é muito gratificante você voltar aonde você já esteve, ver alunos sentando na mesma cadeira que você sentou e aproveitando essas oportunidades de ensino, onde era algo que eu não tinha na escola pública. E ela fez uma coisa agora que é muito lindo, que ela escolheu um tema para o TCC, que ela vai se formar o ano que vem, porque ela realmente é um exemplo para muitas outras crianças. Sim. Qual é o tema? Nesse ano, né, eu estou no 4º ano de psicologia, estou no 8º semestre, e no ano que vem eu vou finalizar, né, me formar no quinto ano de psicologia. E eu escolhi um tema relacionado, né, à educação, que é a importância da inteligência emocional no desenvolvimento educacional. Eu escolhi esse tema para começar a fazer esse projeto, né, de pesquisa, e com certeza eu vou usar, né, aquilo que eu tive vivo ali na Passos Mágicos e o que eu posso ali fazer por eles também, porque vai ser um projeto muito rico. Na Passos é psicologia real e que ajuda realmente as crianças. Tem até vários casos que as crianças estavam ali com questões emocionais e que estavam prejudicando na educação, na parte acadêmica. Então tudo que a gente pode fazer ali é muito amplo, olhar o aluno como um todo, não só como um aluno, notas e etc. Mas olhar ele como uma pessoa, como um ser humano que precisa ser cuidado, que vem de uma vulnerabilidade de violência até mesmo, porque Embu-Guaçu é uma cidade muito vulnerável nesse sentido no sentido emocional, no sentido, né, de questões até mesmo alimentares, de fome. Então é uma cidade muito vulnerável nesse sentido. Então a gente tem feito o nosso melhor para ajudar essas crianças. E assim como eu fui ajudada, então é muito gratificante. Como a Ana disse, gratidão a nossa a maior palavra que a gente pode falar assim para Passos Mágicos. Dimitri, como fundador da Passos Mágicos, como é para você hoje ouvir esses dois relatos diferentes e, mais do que isso, assistir, acompanhar a transformação e ver esse ciclo que você comentou acontecer realmente, né? Eu estou totalmente abduzido pela Passos Mágicos. Eu estou com 63 anos. Há 31 eu estou me dedicando a um sonho. E eu posso dizer para você que eu sou o cara mais feliz todos os dias. Acordo
com uma esperança gigante de transformação, certo, Fernanda? Sim. Tem o Maurício que está com você fazendo psicologia, tem a Ana que está fazendo enfermagem, tem o Yuri que agora acabou de se formar, que está contratado, o Queiroz. Então, assim, eu vou todo sábado para Embu-Guaçu para conversar com os alunos universitários, para gente que já se formaram, para gente criar planos para turbinar o efeito da Passos Mágicos na cidade. Então, eu sou um cara assim hoje que você fala assim, o que você gosta de fazer? Passos Mágicos. Ah, o que você fala? Passos Mágicos. O que você gosta de passear? Passos Mágicos. A gente faz tanta coisa, não faz? Sim. É assim, eu sou um homem, a minha mulher, eu falo que faz 85% de tudo, porque quem criou todo o método foi a Michele. E a gente sempre fez tudo junto, né? A Michele é incrível. E os profissionais, eu queria deixar aqui, dizer assim, que não daria para ter feito tudo isso se não fossem as pessoas. E os alunos também. Sim. Então eu sou um cara muito feliz. Eu vejo que tem esperança. O Brasil é um país maravilhoso. Maravilhoso. Você vê, por exemplo, imagina se eu estivesse na Ucrânia hoje. Minha avó morava em Kiev. Eu estaria numa encrenca danada. Você concorda? Imagina. Meu avô, que casou com a minha avó e conheceu ela aqui no Brasil, na Igreja Russa, morava perto da usina de Chernobyl. Então você pensa assim, o país é um país tão maravilhoso e a gente poder receber crianças e poder ajudar crianças ressignifica a minha existência, minha família. Eu tenho 2 filhos, meus 2 filhos estão envolvidos nisso, os 2 ajudam, cada um do seu jeito. E eu só poderia agradecer a Deus e dizer que eles, tenho certeza, né, vão continuar esse trabalho, porque vão visitar Embu-Guaçu, porque vocês vão ver que é uma cidade que está bombando. Agora, Dimitri, para tudo isso acontecer, claro, algumas parcerias, até mesmo com escolas, universidades, institutos, foi preciso também, né? Como isso tudo aconteceu? Isso, eu imagino, como você mesmo disse, você continua fomentando isso diariamente. Diariamente. Olha, o que é legal é o seguinte, por exemplo, uma escola hoje em São Paulo, que é uma referência em educação, ela precisa de alunos que venham de comunidades diferentes, para você criar um espírito, vamos dizer, novo na escola. A Passos traz alunos motivados que não se preocupam em se dedicar e eu acho que a gente acaba colaborando. Então, por exemplo, muitas das escolas que a gente começou uma parceria, a gente está ampliando essa parceria. Isso aconteceu com Einstein, aconteceu agora com o Poliedro. Poliedro, imagina, olha que legal. Poliedro gostou tanto que ele assinou um contrato com a Passos Mágicos e agora a gente tem, por exemplo, as apostilas da alfabetização, que são livros para as crianças, 250 crianças com livros do Poliedro para estudar na alfabetização. Outra, que é uma parceria incrível, espetacular, assim, é a FIAP. Ela montou 2 laboratórios para a gente poder ensinar lógica de programação para crianças de 11 anos. Em seguida, eles deram bolsas para a gente trazer as crianças aqui para São Paulo, fazer o colegial técnico igual do Einstein, da Ana Carolina Bispo. E em seguida, temos também as bolsas para as faculdades da FIAP. Cursos de 2 anos, que colocam as crianças no mercado de trabalho rapidamente, porque o mercado está super aquecido para isso. Então, a parceria com a FIAP entendeu que a Passos Mágicos tinha que ser uma jornada e não dar bolsa, entendeu? Tipo assim, chega lá e vai dar bolsa para o melhor. A gente tem que olhar para toda a camada da população, não só os mais inteligentes, mas todos os alunos. A gente tem que ter um olhar amplo. Então, se a gente quer diversidade, se a gente quer aproximar as pessoas, a gente precisa misturar as pessoas. Então, a gente tem um programa de bolsas, Mariana, não é? Certo? Sim. Onde uma pessoa pode adotar uma criança que está indo bem na Passos Mágicos para estudar numa escola particular.
A gente tem hoje 120 padrinhos, que são anjos, que pagam diretamente para a escola. A Bolsa Ana Carolina Bispo teve um padrinho que pagou desde o primeiro momento que ela foi para a escola particular. Você sabe qual a maior alegria desse padrinho? Ver que a Ana teve a vida transformada pela educação. E as escolas adoram. As escolas adoram, porque você traz alunos motivados. O que uma escola mais quer é aluno motivado. E aí, não poderemos encerrar o programa, infelizmente a gente está chegando no final, mas sem antes comentar o título de utilidade pública, então, que a associação, que a instituição Passos Mágicos recebeu, pode transformar e como isso agrega em toda essa mudança que aconteceu, essa virada de chave, digamos assim? Olha, é muito importante isso. A gente precisa estar conectado com o poder público, né, que nos representa. E foi uma honra para a gente ser recebido aqui por vocês na Assembleia e a gente receber esse título de utilidade pública, que é um reconhecimento tão importante para a gente continuar essa jornada. Nós precisamos disso. Nós hoje participamos dos conselhos municipais da criança e adolescência, participamos do Conselho de Assistência Social. A gente, com esse título, a gente vai poder agora buscar o SEBAS, que não seria possível sem... É uma escadinha. Primeiro, reconhecimento do município, depois o reconhecimento do Estado e depois o reconhecimento da União. Então, isso é muito necessário e eu acho que isso vai ser muito importante para que... porque a ideia da Passos é ajudar, né? Então, a gente poder ter uma experiência, esse acolhimento, vai facilitar para a gente, por exemplo, a gente, pelo menos, compartilhar os dados com o sistema público e a gente poder, no futuro, crescer e ampliar esse trabalho tão bonito que pode, no futuro, ser feito em outras cidades, né? Sem dúvida, essa é a ideia, né? Replicar para o máximo de lugares possíveis do nosso estado e, quem sabe, até do país. Com certeza. Dimitri, agradeço demais. Fernanda, gostaria de agradecer a presença da Ana Carolina também, que esteve conosco no primeiro bloco. Este foi mais um Alesp Cidadania. Agradecemos demais a sua presença também e até o próximo programa.